Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar falando com você esta noite. Obrigado pela fidelidade de todos vocês de estarem comigo nesse sábado à noite. É um momento importante nós meditarmos a palavra do Senhor. Muito obrigado pela fidelidade de todos vocês. Deus abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre sua casa, sua família. Nesse momento aí que estamos vivendo, que a proteção de Cristo Jesus esteja sobre todos vocês, agora e para todos sempre. Obrigado mesmo, de verdade, agradeço você estar comigo esta noite. Boa noite a todos vocês, que realmente Deus esteja abençoando e protegendo a cada um. Sua família também, filhos, netos, cônjuge, que a graça de Jesus esteja protegendo vocês sempre, não só nesse momento. Eu sei que o Senhor sempre está atento a todas as nossas petições. Eu sei que hoje o Senhor tem cuidado do seu povo. E como rebanho do Senhor, essa noite eu queria orar com você. Chame a pessoa que estiver perto de você a orar junto e que possamos, para entrar na palavra do Senhor, meditar nela um pouquinho, que possamos estar juntos agora para a honra e glória do Senhor. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora, por favor, para nós meditarmos na palavra do Senhor e que nós possamos entrar e pedir que o Espírito Santo de Deus revele para todos nós o que Ele tem para nós essa noite. Vamos orar ao Senhor? Convido você, por favor, abaixe a sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito na tua igreja, por tudo que o Senhor tem abençoado, tem cuidado de todos nós. Louvado seja o Senhor Jesus, Pai, porque nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo, tem abençoado, tem protegido os nossos idosos em nome do Senhor, nossos anciãos. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado. Louvado seja o seu nome. Por isso, Pai, nós queremos exaltar o Senhor essa noite. Limpa o nosso coração daquilo que não te agrada, aquelas coisas que falamos, às vezes pensamos que não te exalta, que realmente o Senhor possa coordenar os nossos lábios, que os nossos lábios sejam lábios de bênção. Que a nossa vida seja uma vida de bênção. Que nós possamos caminhar no Senhor. E no momento agora, Pai, nós vamos meditar na Tua Palavra. Fala conosco, Pai, através desse texto. E que seja o Teu Espírito Santo a falar, que o Seu servo diminua e o Senhor cresça em nome do Senhor. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor possa limpar o nosso coração daquilo que muitas vezes entramos à Sua presença e o Senhor não se agrada. Mas agora, Senhor, eu peço em nome de Jesus, limpa mesmo o nosso coração, limpa a nossa mente, para que possamos meditar na Sua palavra com a autoridade do Senhor. E que o Senhor fale conosco, Pai. É o que eu peço e agradeço no nome maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Eu queria propor um texto essa noite. Eu estava meditando nesse texto e eu achei muito importante nós pensarmos um pouquinho nesse texto. Esse texto foi escrito há 2.700 anos atrás. Não é um texto atual, quando a gente lê o texto, porque a gente sabe que os relatos possuíam contextos, e no momento o Senhor trabalhou nessa situação que nós vamos meditar, e eu quero propor esse texto. Acha a sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você aí, no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Livro de Miqueias, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de 1 a 5, só para dar start a esse momento de reflexão. Miqueias, capítulo 6, do versículo de 1 ao versículo de número 5. Queria propor isso para nós meditarmos essa noite. Você já percebeu, eu estou com a camisa do Plátanos. Que Deus abençoe a dona Hilda, muita saúde para ela, para o Projeto Plátanos também. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço. Vamos atingir várias pessoas com a palavra do Senhor. Isso é importante para todos entenderem que o Senhor é vivo e que o Senhor se faz presente. Livro de Miqueias, capítulo 6. Vamos lê-lo. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a sua voz. Ouve os montes a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo
e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, o rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos da justiça do Senhor. Amém, irmãos? É um texto muito importante, é um texto que a gente para e pensa, lê agora, parece que o que tem a ver conosco, o que tem a ver esse texto que Miqueias está trabalhando conosco para nós pensarmos um pouquinho e aprender nos dias atuais. Esse texto, ele é muito atual. Muitas vezes você olha para o texto bíblico e você acha que não fala nada com você ou não tem nada para expressar para você. Mas eu queria que você meditasse comigo nesse texto, e eu gosto muito de pensar, antes de nós aplicarmos o texto, entender o que estava acontecendo naquele momento. E eu queria que você pensasse um pouquinho nesse sermão que eu titulei Vencendo a Crise em Meio à Vida. Vencendo a crise em meio à vida. Por que, Orlando, você coloca esse tema nesse texto, nesse sermão? Porque esse texto está nos explicando coisas que aconteceram há 2.700 anos atrás. E eu não sei se você vai pensar comigo se hoje tem alguma coisa a ver com esse texto. Eu vou explicar para você o contexto dessa relação do texto, porque o contexto é importante para você entender o que está acontecendo no capítulo 6. O contexto do livro, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta e você pode meditar nesses, talvez, capítulos e versículos que eu vou mencionar para você entender o texto, para você entender o que está acontecendo no texto. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse lá, para nós termos o pano de fundo, antes de entrarmos no texto que nós lemos, capítulo 6, de 1 a 5, porque você deve estar perguntando para mim, Orlando, o que está escrito aí? O que está se expressando nesse texto que eu não entendi nada? Fala para mim o que está acontecendo. Antes de nós pensarmos nesse texto, que nós lemos agora, capítulo 6, de 1 a 5, eu queria que você entendesse esse pano de fundo. Ou seja, o contexto da época de Miqueias para ele escrever esse capítulo 6. O contexto da época de Miqueias, você vai perceber que, por exemplo, estavam vivendo uma crise. Uma crise de uma forma tão grande que Miqueias estava sentindo no coração a tristeza da falta de esperança. Era uma crise existencial do profeta, e essa crise existencial do profeta, ele começa a trabalhar em todo o livro. Em todo o livro ele trabalha em situações específicas. Por exemplo, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Capítulo 2 de Miqueias, versículo de 1 a 2 diz assim: Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade e maquinam mal à luz da alva. O praticam, porque está no poder na sua mão. E cobiçam campos, roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem a violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa a sua herança. Note o que Miqueias está dizendo aqui para nós, que ele está dizendo nesses versículos, capítulo 2, 1 e 2, ele está dizendo que o Estado estava sendo aparelhado para a corrupção. O Estado onde Israel estava vivendo, porque nós precisamos entender que Israel era aquele povo que, ao mesmo tempo, ele era o executivo e legislativo. Eles praticavam a lei e eles executavam a lei. Era o Estado que estava sendo aparelhado para a corrupção. Isso não é um texto que foi escrito agora, isso é um texto escrito há 2.700 anos atrás. Você vê alguma semelhança nisso? O Estado estava se proporcionando a ser aparelhado para a corrupção, porque vocês vão ver aqui no versículo 1, falam aqueles que nas suas camas atentam à iniquidade e maquinam mal à luz da alva, e assim o praticam. Tem alguma coisa que você está vendo hoje que isso acontece? Tem alguma coisa que você está vendo que os legislativos, executivos estão fazendo hoje? Eu queria que você pensasse comigo que esse texto foi escrito lá atrás,
Mas Miqueias traz um texto tão atual para nós nos dias de hoje, que parece que ele está falando conosco. Parece que ele está olhando para o Brasil e expressando o que ele acha das coisas que estão acontecendo. Parece que ele está olhando para o mundo. Está denunciando uma crise, tanto nos meios de Estado, como está denunciando uma crise no meio de várias situações. Se você olhar, por exemplo, que além de ser essa visão de criar e dar ao Estado aparelhamento para a corrupção, e você vai ver que o povo de Deus estava corrompido para buscar certas coisas, a esperança dele estava indo embora. Ele entendia que o poder executivo, o legislativo estava indo embora. Ao mesmo tempo, Miqueias capítulo 3, versículo 2, 3... Miqueias capítulo 3, 2, 3, você pode caminhar aí na sua Bíblia, diz que a vós que odeias o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne acima dos seus ossos, que comeis a carne do seu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, como carne dentro do caldeirão. Olha o que Miqueias está dizendo, meu irmão, minha irmã, que o poder do aparelhamento do Estado era a inversão que valores que nós estamos sentindo hoje. Hoje, o bem está sendo odiado e o mal está sendo amado. Inversão de valores que os cristãos pensam. Hoje, o Estado, o politicamente correto, está olhando para o bem sendo odiado, mas o mal está sendo amado. Muitas pessoas estão esquecendo que para Miqueias, se você olhar para o versículo 3, ele está chamando o Estado, aquele aparelhamento de corrupção, ele está olhando para aquele Estado e dizendo o seguinte: olha, vocês são canibais. Vocês estão querendo que o povo sofra. Vocês estão querendo que o povo sinta na pele. Porque no versículo 3 ele diz assim: comeis a carne do povo e lhe arrancais a pele, esmiuçais os ossos. Vocês estão amando as coisas ruins e estão odiando o que é bom. Para Miqueias, ele olhou para o executivo e legislativo da época, 2.700 anos atrás, e falando que o povo estava com uma visão errada do que significa Yahvé. Eu queria que você pensasse também, navegasse comigo, para você entender esse pano de fundo, que Miqueias entendeu que, olha, eu perdi a esperança porque eu não posso cobrar mais do executivo, eu não posso cobrar mais do legislativo da época, que seriam os reis, que seriam os responsáveis, aquele que detinha o poder na mão, aqueles que dominavam e legislavam no meio do povo. E Miqueias pensou assim: olha, então se eu não posso contar com executivo e legislativo, eu vou então contar com o judiciário. Eu vou buscar o judiciário. Olha o que diz lá em Miqueias 3, versículo 11, a parte A do versículo. Miqueias 3,11 diz assim: e os seus chefes dão as sentenças por suborno. Note o que ele está dizendo, que aqueles que detinham o poder, que comandavam o Estado, aqueles que comandavam o povo de Israel, estavam vendendo sentenças, estavam procurando suborno ao mesmo tempo, queriam propina, a esperança tinha ido embora. Miqueias olhou para o judiciário e entendeu: olha, isso está que nem o executivo, está que nem o legislativo, esse povo sofre, esse povo tem passado muitos momentos difíceis porque eles estão sendo como canibais, como pessoas que tentam tirar deles o que podem. O povo andava sofrendo. Esse texto não é de hoje. Esse texto é de 2.700 anos atrás. Lá atrás. Lá para o povo sentir que estava sofrendo, angustiado. Aí Miqueias pensou: olha, então vou buscar a religião. Se eu não posso contar com o executivo, nem legislativo, nem judiciário, então eu vou buscar a religião. No capítulo 3, versículo 11, a parte B do versículo 11, ele diz assim: e os seus sacerdotes ensinavam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobreviverá,
irá sobre nós coisas ruins. Olha o que ele está dizendo. Até a religião estava sendo o povo corrompido. Até a religião estava corrompida na época. Os adoradores de Deus já não adoravam mais. E se adoravam, adoravam errado. Miqueias sentiu que o poder executivo, legislativo, judiciário, a religião estavam se afastando. Hoje nós estamos vendo profetas de Deus falando coisas que as pessoas querem ouvir. Você não vê mais em mensagem a palavra cruz? Você não vê mais em mensagem a palavra pecado? Você não vê mais sobre mensagem sobre arrependimento? E aqui Miqueias está dizendo ao povo, olha, os sacerdotes ensinam por interesse. Os profetas adivinham por dinheiro, só falam coisas boas. E Miqueias estava perdendo, entrando em crise, em depressão, estava sofrendo porque o povo tinha se desviado do verdadeiro compromisso de Deus. Será que isso está acontecendo conosco hoje? Mas aí você pode entender comigo, olha lá que diz, capítulo 7, versículo 3. Capítulo 7, versículo 3 diz que as suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim, demanda o príncipe, o juiz julga pela recompensa. E grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Parece que existe um combinado para Miqueias. Ele entende que o executivo, o legislativo, o judiciário, religião, todos estavam com uma coisa em comum: se desvirtuando da vontade de Deus, se corrompendo por dinheiro, se corrompendo por posição, se corrompendo por querer estar em status. O show da fé, estou falando no sentido figurado, que as pessoas querem mais espetáculos hoje, mas não querem falar de coisas que a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa que você vai ver é que, além de Miqueias falar do executivo, legislativo, judiciário, religião, ele fala, a minha única esperança agora é a minha família. Porque não é isso que nós estamos vendo nos discursos hoje? A família não é importante? Creio que sim. Você talvez esteja me ouvindo essa palavra, você sabe que a família é importante. Uma família estruturada será uma família feliz e bem-aventurada no futuro. Mas uma família mal estruturada é a família que cai em desgraça, que os pais choram, que as mães choram. Olha o que diz no capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2 de Miqueias. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. Note o que está dizendo esse texto. O texto está falando que Miqueias, ele recorreu ao executivo e legislativo, ele recorreu ao judiciário, ele recorreu à religião, ele recorreu para os mais infinitos poderes e ele pensou, a minha única solução agora é recorrer à família. Mas ele começou a ver aqui na família que ele também não podia contar mais com a família. Porque naquele tempo, 2.700 anos atrás, a família estava sendo destruída como está acontecendo hoje. Parece que é tão atual esse texto que Miqueias está dizendo, que a família está simplesmente tanto faz como tanto fez. A família, se você olhar no versículo 2 do capítulo 7, Miqueias diz, já pereceu na terra o homem piedoso. Ou seja, não existe mais aquele homem piedoso. Você vai ver que, ao mesmo tempo que não existe mais homem piedoso, eu queria que você pegasse o versículo 6 do capítulo 7. Versículo 6 do capítulo 7. Diz assim, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Sabe por que Miqueias tinha perdido a esperança? Porque ele sabia que até a família estava sendo destruída. A tristeza do profeta, pois todos queriam o mal da família. Talvez o profeta estivesse em crise, talvez o profeta estivesse em depressão, porque o que ele poderia contar?
que era tanto o executivo como o legislativo, família, religião, todos estavam corrompidos por status, dinheiro, poder. E o profeta parece-me que está entrando em crise, em depressão, porque quando ele chega, agora que você entende o contexto do capítulo que nós lemos, 6, do versículo de 1 a 5, você vai perceber que o profeta está dizendo, nesse capítulo 6, do versículo de 1 a 5 que nós lemos, mas ele vai até o versículo 8. Eu queria que você pensasse até o versículo 8 comigo, esta noite. É que o homem, Miqueias, o profeta de Deus, estavam em crise. Em crise porque a religião já era, o Estado já era, o judiciário já era, o legislativo já era, a família já era. Ele poderia pensar consigo, o que eu vou recorrer agora? No que eu vou pensar de tudo isso que eu estou vendo em Israel? O que eu vou pensar de tudo isso que eu estou vendo em Judá? Tudo isso que o povo está fazendo, talvez Miqueias estaria dizendo, quer saber de uma coisa? Eu vou viver minha vida, não estou nem aí com o resto. Talvez você esteja em crise essa noite. Em crise porque sua família está tendo problema. Em crise porque você está vendo o Estado com problema. Em crise porque você está vendo o Estado não conseguir conter a pandemia. Saúde indo embora, pessoas morrendo. E talvez você esteja em crise essa noite, mas eu queria dizer para você que agora que você entende o pano de fundo, agora nós vamos pensar um pouquinho no capítulo 6, versículo de 1 a 5. Versículo de 1 a 5 é o que nós demos, mas eu queria que você pensasse comigo o que Miqueias está querendo dizer. Orlando, fale para mim, eu não entendi nada, eu entendi o pano de fundo, mas o que Miqueias está querendo dizer no capítulo 6? Miqueias está falando para nós, imaginando um tribunal. E nesse tribunal que Miqueias está trabalhando, do versículo 1 ao versículo 3, Miqueias está pensando nesse tribunal como se Miqueias fosse o promotor. E nesse tribunal tem uma contenda, ou seja, um processo em juízo, e Deus levanta o profeta Miqueias para que ele fosse aquele que seria o promotor da causa. E ao ser o promotor da causa, o juiz é Deus. E o juiz, ouvindo o promotor falando as acusações contra o povo de Deus, contra Israel, você percebe que os montes que ele está expressando aqui é como se fosse o júri. E sendo o júri, ele precisava ser instruído pelo profeta que era o promotor. Então o profeta, sendo o promotor, olha para os montes e começa a dizer a causa. Se você olhar versículo 1 ao versículo 3, diz assim, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defenda a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a sua voz. Ouvi os montes a controvérsia do Senhor, e vós durareis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel. Entrará em juízo. Note o que está dizendo aqui. Quem é réu nesta causa, quem é réu nesse tribunal, é o povo de Deus. Isso está acontecendo há 2.700 anos atrás. Não é agora. Ok? Mas eu queria que você pensasse que esse promotor público, esse homem que vai até o tribunal e fala para o povo de Deus, para os montes, dizendo sobre aquela causa que o povo estava reclamando. Deus tinha uma demanda judicial contra esse povo. E essa demanda, muitas vezes, nós esquecemos que nós entramos em crise. Por isso, você vai ver que é muito interessante que, olhando para um tribunal, você percebe o promotor, o juiz nesse momento do tribunal, sentado em sua cadeira, olhando para a demanda que o promotor está falando. O promotor está instruindo o júri e falando para o júri, olha, júri, está tendo um problema muito grave com o povo de Deus. E o povo de Deus está se desvirtuando a montes, a controvérsia do Senhor da terra.
Note que ele está dizendo povo, mas o povo está quieto. O réu, que é o povo de Deus, está quieto. Por que está quieto? Porque o povo de Deus está em crise. A religião está em crise. O mundo está em crise. Os nossos irmãos estão em crise. As nossas igrejas no Brasil estão em crise. Se você olhar para essa situação, parece que Miqueias está olhando para o Brasil, parece que Miqueias está olhando para a igreja cristã. Parece que ele está dizendo para a igreja cristã que nós somos o réu nessa história. Você percebe que eles não falam nada. Eles ficam quietinhos, olhando a denúncia do promotor. O povo de Deus fica quieto. Os montes percebem de lá de cima, olham como os jurados. Porque os jurados que darão a sentença para o juiz proferá essa sentença. Num tribunal, só vai para o júri quem pratica algum atentado contra a vida. E aqui era um atentado contra a vida dos irmãos e irmãs que estavam se desvirtuando. Estavam caminhando mais para o lado da corrupção do que para o lado de servir a Deus. Estavam corrompidos. Estavam buscando mais as coisas do mundo do que buscar a Deus de verdade. Irmão, esse texto não é hoje. Esse texto é de 2.700 anos atrás. E eu queria que você pensasse comigo como eu posso sair dessa crise, como eu posso mudar as minhas atitudes. Orlando, como eu posso olhar para esse texto e aprender com esse texto que eu preciso mudar numa sociedade corrompida, num estado corrompido. Pessoas que são canibais querendo tirar as nossas liberdades, querendo tirar os nossos direitos fundamentais, querendo tirar os nossos direitos de cultuar a Deus, porque essa situação de voltar a cultuar a Deus na igreja não vai ser tão rápido assim como você pensa. E eu queria dar algumas lições para você aprender como nós precisamos agir para sair dessa crise. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que é muito interessante, olhando para esse tribunal que o Senhor nos proporcionou aprender com ele, já que você sabe o pano de fundo, uma sociedade corrompida, executivo, legislativo, judiciário, religião, família, tudo corrompido, coisas que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Pessoas que hoje estão em crise, porque correm para o lado, é complicado. Buscam ajuda em outro, é complicado. Tenta segurar na religião, está difícil. Busca a família, misericórdia. E nós, muitas vezes, entramos em crise, porque achamos que nunca vamos sair dessa crise. Mas eu queria que você entendesse nesse texto que há condições de nós sairmos dessa crise. E a primeira coisa que eu aprendo, que para sair de uma crise eu preciso, versículo 1 e 2, reconhecer que sou pecador. Note o que o texto está dizendo. Olha o que o promotor está falando. Versículo 1 e 2. Versículo 2. Ouvi os montes a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O promotor está dizendo para o povo, instruindo o júri. Olha, júri, esse povo precisa mudar. Esse povo precisa voltar a adorar a Deus, precisa voltar a engrandecer o nome de Deus, precisa voltar, porque o juiz, nesse momento, Deus está olhando para o promotor, e o promotor está falando para o júri, para os montes, dizendo para eles, olha, tem um fundamento, olha essa demanda, meu povo, ele tem falado. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, e precisamos da graça de Jesus para mudar esse mundo, a nossa família. Para mudar os governantes, precisa ter no coração um coração de pecador que precisa ser transformado por Cristo Jesus. Nós precisamos entender que esse promotor que está dizendo aqui, Miqueias, está dizendo ao júri, olha, o povo precisa mudar. O povo precisa transformar a sua vida, entendendo que Deus, através de Jesus, morreu na cruz por todos nós. Nós precisamos voltar ao princípio e precisamos
Entender que para sair dessa crise, eu preciso reconhecer que sou pecador. Hoje as pessoas não reconhecem que são pecadoras. Não tem nem mensagem mais nas igrejas falando que somos pecadores. Irmão, meu irmão, minha irmã, essa noite, eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Eu tento pedir a cruz de Cristo. Quando eu olho para ela e vejo o Senhor Jesus, eu peço a Ele, tem misericórdia de mim, Pai. Transforma a minha vida. Tira essa crise de mim, porque o pecado me assola. O meu passado me condena. Eu preciso transformar a minha vida. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, que para sair da crise eu preciso. Versículo 3. Gente, essa é uma das coisas mais difíceis que nós estamos vendo hoje com o povo de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Ó povo meu, que eu tenho feito e com que te fadei, testifica contra mim. Olha o que ele está dizendo. Olha o que o promotor está falando, que o Senhor, através dele, a denúncia. O povo parece que está quieto e ao mesmo tempo escutando o que o promotor está falando. E uma das coisas desse versículo 3 é uma das coisas mais difíceis. Ele diz, povo meu, dizendo aos montes, instruindo o júri e falando para o réu, que é o povo de Deus, dizendo a eles, ó povo meu, que tenho feito, e com que te enfadei, testifica contra mim. O que ele está querendo? Fala para mim com que eu estou te enfadando. Talvez você fale assim para mim, não, mas eu não estou enfadado com Deus. Eu não estou enfadado com Deus, eu não estou triste, eu não estou fazendo nada. Irmão, irmã, há uma pesquisa muito popular aí que aconteceu, que fala que 50% dos cristãos aguentam ficar em 1 hora de louvor, mas não aguenta ficar numa palavra que dura meia hora, 40 minutos. O povo de Deus quer louvar a Deus, mas vai direto no banheiro na hora do culto? Celular na mão, muitas vezes, e se estivesse lendo a Bíblia, glória a Deus, mas nem sempre. Muitas vezes as pessoas estão enfadadas de Deus. Sabe o que muitas igrejas estão fazendo? Estão fazendo louvor mega, pop, ultra louvor. E estão pregando 15 minutos. A palavra de Deus parece um miojo instantâneo. Um miojo que só alimenta superficialmente. O povo de Deus, você chama ele para... Vamos fazer uma vigília? Não pode. É cansativo. Não posso. Você sabia que essa pesquisa diz que 50% dos cristãos não aguentam ir na igreja mais de uma vez por semana? Só uma vez? E olha lá. Porque se faltar naquele domingo, ou quarta, ou num dia que o culto tem, ele vai daqui 15 dias. Por quê? Porque estão enfadados de entender o que é servir ao Senhor. E para sair dessa crise, a palavra de Deus no versículo 3 diz que eu preciso reconhecer que eu necessito adorá-lo de verdade. Tem muita gente fazendo show gospel em igreja. Tem muita gente proporcionando um show, bailarinas, um mega louvor. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Deus não se impressiona com essas coisas. Nós nos impressionamos, mas Deus não. Deus quer que o nosso compromisso com Ele seja de verdade. Quando você for louvar ao Senhor, entenda que você é pecador e que você precisa adorar ao Senhor de verdade. Talvez o povo de Deus não entenda como é atual o que Miqueias está dizendo agora no versículo 3 do capítulo 6. E com que te enfadei. Olha o que o promotor está dizendo. O que Deus fez para vocês que vocês estão cansados de servir a Deus? Parece que ele está falando para a igreja hoje. Parece que ele está falando para mim e para você. Talvez os irmãos pensem que adorar a Deus mais de uma vez por semana
é o que o povo de Deus precisa entender. Buscar a Deus de verdade. Porque nós nunca mais, depois do que está acontecendo agora, onde o Estado está corrompido, onde o Executivo, o Legislativo está corrompido, o Judiciário corrompido, a religião corrompida, a família corrompida, nunca mais será a mesma coisa. Nós precisamos olhar agora das oportunidades que nós temos de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor de verdade, de abrir o coração no momento da adoração, porque eu preciso sair dessa crise, e essa crise vai sair de mim, ou vai me dar a oportunidade de mudar, só a partir do momento que eu olhar para Jesus e adorá-lo de verdade. Se é para orar, vamos orar. Se é para adorar, vamos adorar. Se é para ouvir a palavra, vamos ouvir. Nem que seja uma palavra como essa que eu estou dando talvez para você. Tocou muito forte no meu coração essa palavra, meu irmão. Porque essa palavra está falando para mim, em primeiro lugar. Que eu preciso sair dessa crise. Eu preciso adorar ao Senhor de verdade. Preciso buscar ao Senhor de verdade. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto. Está lá no versículo 4 e versículo 5. Versículo 4 diz assim: Pois te fiz subir da terra de Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te de agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu de Setim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Olha o que está querendo dizer aqui, meu irmão. É que para eu sair dessa crise, eu preciso reconhecer que sou ingrato, pois o Senhor tem me livrado todos os dias. Às vezes a gente esquece de olhar para um texto, a gente lê rapidinho e fala assim, pastor, eu li rapidinho isso aí e tal, não me atentei nisso, parece até que Deus está falando, mas é só para eu me situar. Mas se você pegar a sua Bíblia, acho que a maioria das Bíblias, se você tem aí, se você olhar lá na última página, ou das últimas páginas, você vai ver que lá tem o mapa de Israel. E você vai ver a importância que tem, olhando para a visão de Setim e Gilgal. E aqui, Miqueias está dizendo como promotor para os montes e ao mesmo tempo para o réu, que é o povo de Deus, Israel, está dizendo para eles o seguinte, olha só, versículo 4, pois de ti fiz subir da terra do Egito a casa da servidão. Sabe o que é isso? Quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e põe o pé na primeira situação que o mar fecha, ali é Sitim. Ali é o lugar da nova jornada. Ali é o lugar do novo começo. Aqui o promotor está dizendo, em nome de uma promotoria certa e mostrando que todos deveriam entender, instruindo o júri, falando para o júri, porque eu te enfadei e ao mesmo tempo, pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, primeiro lugar que ele pensou. E depois ele vai dizer sobre Gilgal. Gilgal é o primeiro lugar que eles colocam os pés quando tomaram a posse da terra de Canaã. Olha o que o Senhor tem falado para muita gente. Eu te protegi a todo momento. Desde o momento que você foi lavado e remido do sangue de Cristo, até no momento da terra prometida, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu protejo você desde do olhar que você tem o primeiro amor com Cristo, até o final da sua existência na salvação. Nós precisamos, para sair dessa crise, reconhecer que somos ingratos, somos pecadores. Nós vivemos muitas vezes uma vida que não adora o Senhor de verdade. Uma vida que não tem adoração verdadeira. E não estamos nem olhando para o que o Senhor tem feito na minha casa. Talvez você, neste momento, não tenha percebido que você está dentro do seu lar agora. Que você tem um alimento sobre a mesa, você tem uma família que Deus está preparando para abençoar. Você tem talvez um trabalho, não, perdi o trabalho, Orlando, mas Deus vai cuidar de você. E aqui como igreja eu quero dizer para você, nós estamos juntos nessa situação. Entre em contato com a Sandra se você precisa de uma cesta básica, por favor. Entre em contato comigo
por gentileza, que a gente providencie e tenta te ajudar nesse sentido. Faz arrecadação, tenta comprar cesta básica para tentar te ajudar. Mas entenda uma coisa, para eu sair dessa crise que nós estamos vivendo hoje, eu preciso reconhecer que eu sou ingrato. Deus tem te dado tantas coisas e você talvez esteja como réu nessa passagem, como povo de Deus, e muitas vezes esquece do que o Senhor tem feito por todos nós. Note que se você olhar a passagem, até o versículo 5, o povo fica quietinho, não fala nada. Até agora o promotor está falando, instruindo o júri que aos montes, está dizendo para o juízo o que está acontecendo nesse tribunal da vida, da crise que nós estamos vivendo. E eu queria que você pensasse comigo, outra coisa para nós aprendermos essa noite, que está lá, se nós olharmos esse texto, você vai ver com tanta clareza isso que Miqueias parece que está falando comigo e com você nesse momento. Miqueias está dizendo do versículo 6 ao versículo 8. Versículo 6 ao versículo 8, olha que fenomenal isso. Versículo 6 de Miqueias. Com que apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante de Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Versículo 6 e versículo 7. O povo estava, agora o povo, o réu, se manifesta nessa demanda judicial. E agora o réu, ao se demandar contra o Senhor, diz a ele para justificar o que eles fizeram. E estão dizendo a Deus o seguinte: ó Senhor, o Senhor quer que a gente agora adore ao Senhor, que faça holocaustos, apresente bezerros, os mais novos, que possamos agradar ao Senhor. Darei até um primogênito se o Senhor quiser. Olha o que o povo de Deus está falando. O povo de Deus está esquecendo de quem era Deus. E Deus não quer esses rituais que o povo está dizendo. Um deles é um ritual pagão, dar o filho como holocausto. Olha o que o povo está dizendo, que daremos ao Senhor. O que o Senhor quer? O Senhor quer um culto bombástico? O Senhor quer um culto assim com luzes? Quer um culto que seja aquele culto mesmo, aquele culto cheio com fundo preto, com os irmãos gritando, revelação? O que o Senhor quer? O Senhor quer isso? Vamos fazer isso? Aí agrada o Senhor? É bom dizer isso? Muitas vezes a gente esquece o seguinte: o Senhor não vai se pressionar com isso. E para sair dessa crise, eu preciso reconhecer que o meu culto ao Senhor deve ser de coração. Tem muita gente que vai para a igreja e nem a Bíblia lê. Tem muita gente que vai para a igreja e não fica lendo a Bíblia. Tem tempos de devocionais em casa e não pode. Consegue ficar 2 horas no celular, consegue ficar mais de 2 horas no celular, consegue ficar na televisão muito tempo, mas não consegue falar e aprender. Você sabe o que é apologética? Tem muitos cristãos que não sabem defender a sua fé, porque não estudam a Bíblia. Não sabem o que a Bíblia diz. Irmão, essa palavra é muito dura. Mas eu queria que você entendesse as situações e condições de nós sairmos dessa crise, se o povo agora se levantar de uma forma diferente. Irmão, tem muita gente que não sabe defender a sua fé. E tem muita gente que escutam pastores, pregadores no YouTube, em outras mensagens, e não sabe discernir o que é certo e errado. Não sabe discernir o que está sendo pregado. Não sabe olhar para o texto e tentar buscar o contexto daquele texto que está sendo expressado. Você olha hoje o que nós estamos vendo, por exemplo, alguém querendo vender feijão para curar o coronavírus. Alguém querendo fazer sacrifícios humanos, alguém querendo colocar uma máscara espiritual para que o povo tenha essas bênçãos maravilhosas de Deus. Irmãos, antes de eu me converter para o cristianismo, eu vivi no terreiro de macumba. Minha mãe era atuante, minha irmã é atuante, e eu sei que muitas vezes as pessoas
Estão fazendo igrejas, terreiros de macumba cristãs. Desculpe dizer isso. Vivendo um evangelho falso, não um evangelho de coração, um evangelho que agora o réu está dizendo: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros do ano. Darei-me o primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Não tem nenhuma passagem na Bíblia, nenhuma passagem que fala que exista orientação do Senhor para sacrifício humano e para as coisas que nós estamos vendo. Passa agora nos 318 pastores, a banho de sal, a rosa ungida e tantas outras coisas agora, um feijão que cura coronavírus, a máscara espiritual. Aonde está isso na Bíblia, meu irmão? Aonde está isso na Bíblia? Se o povo entendesse que nós precisamos fazer um pouquinho mais de adorar a Deus, ter um culto a Ele de verdade, não buscaríamos, não estou falando que eu sou o certo, eu estou falando o que a Bíblia diz. E se nós queremos sair da crise, eu preciso reconhecer essas situações. Eu preciso reconhecer que eu preciso do Senhor. Olha o que diz, versículo de número 8. E Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Olha que nós precisamos entender que o promotor tem feito e falado, Miqueias tem instruído o júri, que nós deveríamos amar de verdade a justiça. E nesse texto aqui está dizendo sobre justiça, não é toda a verdade de Deus. Aqui, por isso é importante a gente usar e entender e estudar a Bíblia, que em muitos momentos são figuras de linguagem. Aqui essa justiça é a lei. A justiça é dar ao outro o que a lei exige. Por isso estavam em crise esses poderes que Miqueias está dizendo. Mas o que está dizendo nesse versículo 8 está que nós, como cristãos, devemos amar a misericórdia e dar ao outro o que o amor determina. Devemos fazer o que a lei exige. Se é para usar máscara, usa máscara. Se é para passar na sua mão o álcool, passa o álcool na sua mão. Se é para fazer o que a lei está mandando, vamos fazer. Mas uma coisa tem que estar no meu coração, entendendo que esse versículo 8 é o resumo de toda a lei. É amar a Deus e amar ao próximo. Meu irmão, minha irmã, eu queria que você essa noite tivesse no seu coração a certeza que Deus pode curar essa crise do nosso país. Esse texto foi escrito em 2.700 anos atrás. E agora Deus está nos instruindo a entender o que é servir a Deus de verdade. O que é buscar a Deus de verdade. O que é levar o nome do Senhor para os 4 cantos desse mundo. Nós temos solução para a crise. Só você fazer e tentar fazer todas essas situações que eu te falei. E olhe comigo, uma coisa interessante, lá no capítulo 7, versículo 18 e 19. Capítulo 7, 18 e 19 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor. De modo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás contra os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor pode nos perdoar se nós reconhecermos que precisamos voltar a adorar ao Senhor de verdade. Não importa se os poderes estão corrompidos, se a religião está corrompida, se a família está corrompida, o que importa é que você deve buscar a Deus, eu devo buscar a Deus, para mudar a minha família, mudar os governantes, mudar essa situação que estamos vendo o povo corrompido, que está amando mais o mal e odiando o bem. E eu clamo a você essa noite, meu querido, você acredita nessa palavra que eu estou dizendo? É uma palavra tão atual nos dias de hoje, muito mais do que as emissoras de TV têm escrito ou têm expressado.
Essa é uma palavra tão atual que parece que Miqueias está andando aqui na frente do meu prédio. Parece que Miqueias está andando perto de sua casa. Parece que Miqueias está andando em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer estado. E se há uma coisa que o promotor está dizendo para o júri, olha, independente do que vocês vão decidir, vocês estão olhando o que o povo tem feito de errado. Eu quero dizer para vocês, o juiz, que é Deus, ama o pecador. E ao amar o pecador, ele tira a crise do coração, tira a tristeza, a depressão, a vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu queria deixar essa palavra com você essa noite e queria convidar você a orar comigo, para que nós possamos estar na presença de Deus agora e pedindo ao Senhor, nos ajuda a sair dessa crise, desse mundo, desse Brasil, e olhar para Deus e tirar essa crise religiosa, que somos mais religiosos do que servos que cultuam Deus Altíssimo. Convido você a orar comigo agora, por favor, em nome de Jesus. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque você se faz presente na minha vida e na vida desses irmãos em nome do Senhor. Ó Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade porque nós estamos vivendo uma vida cheia de crise, Pai. Estamos contemplando a crise do mundo, do Brasil, Pai, da igreja, Jesus. E nos faz servos de verdade para te adorar no culto, te buscar no meio da semana, de ler a tua palavra, de fazer os meus devocionais, de buscar ao Senhor de verdade. Ó Pai Celestial, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de nós. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, toca no meu coração, no nosso coração e transforma a nossa vida, porque logo estaremos em juízo na Tua presença. E eu peço a Ti, Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de todos nós. Tem misericórdia de todos nós. É o que eu peço e agradeço ao Senhor. Abençoe a cada filho Teu, a cada filha Tua que está aqui comigo essa noite, Pai. Que nós possamos ver o Senhor transformar a nossa vida. Que possamos voltar a cultuar a Deus de verdade, com o coração voltado ao Senhor, no altar de Deus, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Obrigado pela fidelidade de vocês estarem comigo até agora. Agradeço mesmo. Bênção de Jesus. Que essa palavra que nós meditamos essa noite seja uma palavra verdadeira nos nossos corações. E que possamos transformar a nossa visão de adoradores. Que possamos adorar a Deus de verdade. Que possamos não olhar para o mundo como está, mas tentar transformar a nossa casa, a nossa família em Cristo Jesus. Que possamos entender que o Senhor é maior. Que possamos tirar dos nossos olhos essas escamas que muitas vezes nos cegam. E que eu e você possamos juntos, para a honra e glória do Senhor, sair dessa crise, independente do que estamos vivendo, se é de Estado, se é de religião, que possamos adorar ao Senhor de verdade. Obrigado, irmãos, pela fidelidade de vocês. Agradeço a Deus. Amanhã o culto será às 10 horas. Amanhã é o dia do coração aquecido. A visão metodista entende que no dia 24 de maio é o dia do coração aquecido. John Wesley nos ensina que o coração deve arder à vontade de buscar ao Senhor. Que amanhã você esteja comigo adorando ao Senhor às 10 horas e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe, um final de noite maravilhoso e um domingo excelente para todos vocês. Deus abençoe, um grande abraço e que essa palavra esteja no seu coração, para agora e para todo sempre, em nome do Senhor. Deus os abençoe, um beijo a todos vocês, um grande abraço
Que Deus abençoe. Até quarta-feira, em nome de Jesus.